Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Queridos amigos, hoje é uma data muito especial. Nós estamos aqui renovando a oportunidade por mais um ano de estarmos juntos. Assim como a primavera, a estação na qual nos encontramos, renova esperanças, a natureza se renova, está aqui renovada a nossa presença por mais um ano. O programa Transição, levando até vocês a visão desses novos tempos à luz do Espiritismo, traz neste dia de hoje, que é tão especial, inicia um novo ciclo, a presença de uma pessoa muito querida de todos nós. Já esteve aqui no programa no ano anterior e hoje que contamos com a presença do nosso querido Raul Teixeira. Obrigada pela sua presença, Raul. Um prazer muito grande estar com vocês de novo. E neste programa eu gostaria, fazendo jus a esse tema que é essa visão à luz do Espiritismo, desses novos tempos, nós temos observado que as religiões têm crescido em todas as direções, todas elas. Elas têm florescido, elas têm se frutificado, e o Espiritismo entre elas também. Como você vê, Raul? É muito importante, Delmar, percebermos que todas as crenças têm o seu papel junto à humanidade. As pessoas precisam dessa orientação que chega em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, de Alá, de Jeová, em nome de todos os seres que trazem à humanidade a sua contribuição para que o ser humano viva melhor, para que os sofrimentos não nos abatam tanto. E nesse campo, o Espiritismo tem somado a sua contribuição. Durante muito tempo, era comum falar-se de Espiritismo só nos centros espíritas. Atualmente já encontramos o Espiritismo nas ruas, nas praças, nas bancas de revista, de jornais. Então nós verificamos que ele vem saindo desse ostracismo, o véu vem sendo levantado, porque tanto quanto as demais propostas de interpretação da vida, de visão de Deus, de Cristo, da dor, da morte, o Espiritismo tem a sua contribuição a dar, a sua interpretação sobre todos esses fenômenos. Nós ainda percebemos um tanto de preconceito ligado ao Espiritismo. Algumas pessoas ainda associam Espiritismo com ou feitiçaria, ou tem medo com uma questão mais demoníaca ou satânica. Mas nós também temos percebido que, por exemplo, artistas, desportistas, pessoas têm vindo dizer que são espíritas, que têm essa visão do Espiritismo. São simpáticas. Que são simpáticas ao Espiritismo. Como você vê esse paradoxo do preconceito e de algumas pessoas já se posicionando, Raul? É muito importante a sua pergunta, porque nós verificamos que o preconceito dificilmente será erradicado da Terra, pelo menos nos próximos séculos. Uau. Enquanto nós obtivermos essa cifra tão grande de desconhecimento, de ignorância, o que faz o preconceito é a ignorância. Todas as vezes que eu não sei o que tal coisa é e também não me interesso por saber, eu fico alimentando um conceito prévio que eu criei ou que alguém me disse a respeito dessa coisa. Era tão comum no passado encontrarmos esse tipo de preconceito com relação às ciências. Sim. Quantas vezes deve ter sofrido Galileu para falar das coisas que falou, a ponto de ter sido ameaçado de morte porque dizia que a Terra girava em torno do Sol. Então, é muito importante nós percebermos que o preconceito, sendo esse filho da ignorância,
está presente nas religiões, nas ciências, nas artes. Então é muito importante. Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal chancela o funk, porque havia uma legislação que proibia o funk como sendo um ritmo criminoso. Todo mundo ligado ao funk seria criminoso, o que não é verdade. Há gente criminosa que adora música clássica. Sim. E nunca ninguém proibiu música clássica. Vejamos que é um tipo de preconceito na sociedade em virtude de se generalizar o que é particular. Há criminosos no funk, como há no samba, como há na música clássica, como há na rumba, como há no tango. No entanto, o espiritismo, durante muito tempo, foi visto com esse olhar preconceituoso. Algumas vezes em virtude do desconhecimento da própria pessoa preconceituosa, outras vezes pela indução de criaturas mal intencionadas que queriam manipular as outras contra o espiritismo. Todas essas coisas acontecem. Mas, como disse o poeta inglês, ninguém pode deter a aurora. Todos têm direitos de dizer as coisas que pensam, de crer naquilo que gostam, principalmente no nosso país, onde nós temos liberdades democráticas. Verdade. E o Brasil é um país laico, que não pertence a religião nenhuma, felizmente, porque cada criatura tem direito de crer como a sua maturidade permite, como a sua visão de mundo deseja, como a sua maturidade do senso moral consente. Então, por causa disto, ainda encontramos muito preconceito contra o espiritismo. Há pessoas que imaginam, Delmar, que se lerem um livro espírita, elas vão ficar espíritas. Sim, é Quando verdade. não é verdade. Quando nós lemos um livro de matemática, a gente não vira matemático. Quando lemos um livro de história, não ficamos historiadores, mas diminuímos o grau de ignorância relativamente à matemática, relativamente à história. O mesmo se passará com o espiritismo. Muita gente não sabe o que está perdendo ao deixar de ler as obras de Allan Kardec, por exemplo, ao deixar de ler uma obra espírita. Quantas informações para a vida as criaturas vão ter? Quer dizer que eu posso ser de uma religião, eu posso ser budista e ler as obras todas do espiritismo e continuar sendo budista. Não há nenhum problema, eu sou espiritista e leio obras católicas, evangélicas, de várias denominações, budistas. O que eu gosto de ler as obras do Dalai Lama, Nossa, porque tem lindo. sabedoria, tem beleza, senão eu me limito. E foi o apóstolo Paulo que nos disse da importância de ler de tudo e reter o bem. É isso. Então, o Espiritismo é uma doutrina de liberdade, não é uma doutrina de um livro só. O espiritista não leu apenas o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a nossa base, mas nós ampliamos a nossa visão. Primeiro, por todas as demais obras literárias de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, as revistas espíritas. Temos muita coisa de Allan Kardec. Mas temos as obras de Chico Xavier, de uma beleza ímpar. Maravilhosas. Os romances, os livros de estudos, os livros filosóficos. Temos as obras de Divaldo Franco, temos obras de vários médiuns, de Ivone do Amaral Pereira, vários médiuns contribuindo para que nós entendamos melhor. E eu gostaria que você também se incluísse. Quantas obras você já escreveu, Raul? Nós temos até o momento 30 obras publicadas pela editora Frater. Lembrando que também de vários temas filosóficos, Tem de vários temas, educacionais. contos educacionais, Exato. todos eles, não é? Exatamente. E a renda vai para onde? Todos os direitos de imagem, de voz, de texto de Raul Teixeira foram doados para a Sociedade Espírita Fraternidade, E o que para é? atender ao remanso fraterno. E o remanso fraterno que... É uma obra social Isso, e que da nossa faz casa, isso. que cuida de 300 crianças atualmente, dando escolaridade, médico, psicólogo, dentista, e o amor que a gente tem para dar a essas famílias, para tirar as crianças da rua, da criminalidade, da drogadição, da prostituição. E desse modo, as obras que nós recebemos pela psicografia são destinadas, no produto das suas vendas, à manutenção desse trabalho, que nos dá muita felicidade e eleva essas criaturas. Então as pessoas podem adquirir, ler as suas obras, como as que você As já demais. disse, as demais, e continuar
Sem nenhum sendo problema. da sua religião, aquela religião que Claro. professa e que acredita, não é? O Espiritismo, Delmar, não chegou para tirar as pessoas de suas religiões. Nós não temos que mudar de religião, nós temos que mudar de comportamento. Isso. Bom seria se o católico fosse um bom católico, se o evangélico de qualquer denominação fosse um bom evangélico e não ficasse brigando um com o outro, que eu sou o melhor, porque Cristo não é o Senhor dos religiosos, Cristo é o governador do planeta. Então o Espiritismo veio para nos trazer uma interpretação a mais, uma visão a mais dos ensinos de Jesus Cristo. Mas cada qual vai viver segundo a crença que gosta. Raul, qual a contribuição que você entende para a sociedade desse momento que nós vivemos, onde filmes com temas espíritas ou espiritualistas, revistas, teatros, você percebe uma amplitude onde esses temas sobre espiritismo e espiritualidade vêm à tona? Que contribuição isso pode ter para a sociedade, Raul? Vejo uma contribuição imensa, Delmar, porque lamentavelmente coube a muitas religiões um papel muito ingrato: matar nas pessoas a crença no espírito, por interesses os mais variados dos seus líderes. Mas a coisa que Cristo veio fazer, muitos dirigentes de crenças estão destruindo. Cristo veio nos dizer que nós não somos um corpo que carregamos uma alma, mas somos espíritos, somos almas que carregamos temporariamente um corpo. Então, nada melhor para a criatura humana saber que nós somos seres espirituais. Os corpos são passageiros, nós somos perenes, herdamos de Deus a sua eternidade e por isso nós somos imortais. Como é importante saber que eu sou responsável pelo que eu faço, de bom ou de ruim, mas também sou responsável pelo que eu deixo de fazer. Então, esses temas espirituais que são apresentados nas músicas, no teatro, na tela do cinema ou na televisão, nas novelas, servem para trazer a criatura humana. Muitas delas não frequentam casa espírita nenhuma, religião alguma, mas trazem para elas a informação de que nós somos seres espirituais, de que existem outras verdades para além da matéria e que a própria matéria faz parte das leis divinas. Então nos sentimos muito aconchegados neste mundo. Não estamos aqui por acaso, para comer, beber, dormir, reproduzir e morrer. Nós viemos à Terra para aprender a crescer, para evoluir, para buscar Deus em nossa intimidade. E é com esse esforço, com esse desiderato, que o Espiritismo busca o coração das criaturas e a mente das criaturas. Fala-nos a razão e procura sensibilizar o nosso coração. Eu vou pedir agora, infelizmente, para você fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer aos nossos irmãos telespectadores, a esses companheiros que ao longo desse último ano prestigiou o programa Transição com sua assistência, para que aproveite bem esses dias que estamos vivendo na Terra. Por mais que haja escândalos daqui, escândalos dali, problema dessa ou daquela ordem, nós nunca fomos tão felizes, porque estamos tendo a oportunidade de optar, de escolher. Estamos tendo liberdade de dizer as coisas que gostamos e que não gostamos. Temos liberdade de ir e de vir. E tudo mais que esteja acontecendo ao nosso redor, de certa forma, parte de nossa omissão. Quando vemos os canais de televisão, por exemplo, fazendo um concurso para ganhar uma lata de talco e recebem milhões de cartas, nunca recebem milhões de cartas quando há uma má programação, uma programação deseducativa, violenta. Então, de certo modo, nós nos estamos acomodando. Seria muito bom se nós pudéssemos usar essa liberdade que temos para construir uma vida melhor, para um tempo maior aqui na Terra. Por isto, a minha saudação a todos esses que honraram com a sua confiança o programa Transição ao longo desse ano e que certamente com mais um ano estarão aqui presentes, assistindo, participando, escrevendo, mandando suas ideias, suas notícias, prestando suas informações e dando suas opiniões.
Por isto, meu abraço muito fraterno a todos e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigada pela tua participação e pela tua presença, Raul. É sempre uma honra você aqui no programa Transição. Meus amigos, até o próximo programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!